Mas enfim, voltando à sua pergunta, né? Cara, eu fui pra horta porque a horta ela é inclusiva. Então vamos lá, para você plantar soja, milho, mexer com gado, nós estamos falando de grandes extensões de terras, de investimento, às vezes milionário, para você poder... Uma colheitadeira de soja hoje custa R$1 milhão, R$1,5 milhão. Caramba, custa R$1 milhão uma colheitadeira? R$1 milhão, cara. Aí você pega uma plantadeira, né, que você tem que comprar um conjunto, que é um trator que vem uma plantadeira. Então, assim, ela é um pouco distante para a maioria dos brasileiros, né? Mas não é impossível. E na horta eu vi a inclusão, né, e o poder de transformação que ela pode gerar e capacitação de renda. Hoje, você pode olhar para sua refeição, para o seu cardápio do seu dia a dia. Toda a refeição praticamente sua tem uma saladinha, tem um alface, tem um tomate, tem alguma coisa. Tem que ter, não tem jeito, tem que ter uma fibrinha lá, né? Tem que ter alguma coisa. Então eu vi na horta essa inclusão. Por quê, Raul? Porque com pequenos espaços e um pequeno investimento, eu consigo construir um negócio altamente rentável com uma margem gigantesca. O que é um pequeno espaço e o que é um pequeno investimento? Eu gosto dessa pergunta porque, assim, eu sempre falo, né, um investimento menor, e as pessoas sempre me fazem essa pergunta, cara, o que é um investimento pequeno? Porque às vezes a gente fica muito imerso, né, nessa coisa dos números ali, às vezes pra gente o que é pequeno, às vezes não é pequeno pra pessoa, ou as pessoas não sabem o que é. O que é um investimento pequeno? Vamos lá, o que é o cara precisa, assim, pra começar? Vamos supor, eu quero começar a minha hortinha aqui, quanto que é o investimento que você acha que o cara vai ter que fazer? Porque em Goiás eu sei que o terreno é um pouco mais barato, vai variar, né, do terreno que você precisa comprar, mas assim, falando, já que a gente tá falando de Goiás, eu quero convencer a galera a mudar pra cá, inclusive, então já vamos falar aqui dos números que você deve entender melhor, que é o da sua cidade, né? Pô, perfeito. Vamos lá, Raul. Então, a gente tem dois nichos, duas vertentes praticamente. Eu tenho exploração comercial, ou seja, um negócio que eu vou viver dele, e eu também tenho como fazer uma produção de subsistência, mas que é para alimentar, por exemplo, a minha família. Então, são duas categorias diferentes. Para você fazer 10 metros quadrados, você consegue alimentar a sua casa. Caramba! De horta. 10 metros quadrados? 10 metros quadrados, você consegue plantar alface, você consegue plantar uma couve, uma rúcula, um coentro, uma salsinha, uma cebolinha. Mas sustenta uma família, você acha do quê? Umas 5 pessoas? Tranquilamente. Tá zoando, cara. 10 metros Raul, quadrados? você tem noção, o negócio é muito mais acessível do que eu pensava. Em 1 metro quadrado, você consegue plantar 24 pés de alface. Caramba, cara. Você entendeu? Não é distante mesmo das pessoas, não tá perto. Exatamente. E aí, vamos lá, vamos pra parte comercial e tratando isso como um business, como um empreendimento. Se eu pegar um lote de 300 metros quadrados, um lote padrão em Goiânia, qualquer esquina tem um lote de 300 metros quadrados aí que tá abandonado, que tá lá dando dengue, doença, sujeira, matagal, atrapalhando a vista, que seja. Cara, num lote de 300 metros quadrados, com um investimento de R$5 mil, eu consigo ter um faturamento de R$15 mil bruto. Caramba, cara, não é possível isso. Um investimento que eu faço isso uma vez, eu consigo ter esse retorno perene. Eu vou só replantando, colhendo, replantando, faço um delivery, faço uma entrega, vendo na porta do lote. Porque, por exemplo, imagina, aqui você tá numa selva de pedra, aqui na cidade, capital Goiânia. E aí você tem ali um condomínio que tem lá, sei lá, 150 apartamentos. E do lado tem um lote. Você tá olhando lá de cima aquela hortinha. Você não vai descer lá e querer comprar uma hortinha ali fresca tá na do hora. lado da sua casa, você vê nascer, vê crescer. E é engraçado que o ser humano, por mais que ele se desconecte, né? Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, você pega a galera de São Paulo, eles são totalmente desconectados mesmo. Porque, querendo ou não, você nascendo em Goiânia, como a gente tá cercado, se você andou 10 km em linha reta, você vai chegar na zona rural. Não tem como, né? Exatamente. Goiânia, eu acho que assim, não tem jeito mesmo. 20 minutos você atravessa a cidade inteira. E assim, se for de uma ponta, dá mais distante pra outra. Mas assim, se você estiver na metade da cidade ou no finalzinho ali, na BR, porra, você vai andar um pouquinho, cara. Daqui pro caminho de Senador Canedo, você vai ver fazenda. Tem fazenda gado mesmo, né? Exatamente. A gente vê gado. Fazenda, pivô de irrigação. Pra quem não sabe, eu tô falando de Senador Canedo, pra quem é de São Paulo, equivale a São Paulo a Guarulhos. Em Goiânia, é os mesma quilometragem, 20 km. Em Goiânia, se você andar aquele trecho ali, você vai estar do lado, assim, ó, até você chegar na próxima cidade, como se você estivesse no caminho pra Guarulhos, em vez de você ver o rio Tietê, aquela caatinga, você vai ver... Foi mal, galera. Aqui tem o meio ponte. Mas não... Mas nem compara. Não chega naquela caatinga, né? não. Acho que o único lugar aqui que chega a feder um pouco ali é a saída da cidade, quando tem os frigoríficos, né? Mas não é por conta da mesma razão, não é por poluição especificamente, é porque é o abate de animal mesmo, né? Então a gente saindo ali um pouquinho, você começa a ver aquele tanto de plantação. Então assim, quem nasce desconectado, né, o ser humano que nasce desconectado disso, que é o paulista lá, o cara que mora no Rio de Janeiro, são cidades que realmente não tem mais o agro. Quando o cara vê qualquer plantação de qualquer coisa, parece que tem uma coisa, um chip instalado na cabeça do ser humano, o cara vê uma plantação de qualquer coisa, ele pega uma fruta, por exemplo, e colhe do pé, os caras ficam assim, caralho. Você puxou um gancho sensacional, Raul. Não sei se você já viu aquele livro, chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Já demais, do Harari. O que o Harari fala? Antigamente a gente tinha os coletores, né? Que eram os homens que saíam para ir caçar e tudo mais.
E aí ele faz uma provocação muito interessante, que ele fala, quem que domesticou a agricultura? O homem que domesticou a agricultura ou a agricultura que domesticou o homem? Cara, acho que a agricultura domesticou o homem, né? Porque ela que botou a gente pra ficar dentro de casa, quietinho ali. Quem trabalha pra quem? A gente trabalha pra agricultura. Exatamente. Então, Raul, questão de produzir, de colher o alimento natural do pé da fruta ali, de ter uma produção, uma criação, tá no nosso DNA. Então, você sente um bem-estar na natureza produzindo seu alimento porque isso é instintivo. Então, quando você vê uma horta dentro da cidade, cara, você para, você olha, você, caralho, que legal, tem uma horta aqui, cara, eu posso vir colher um negócio aqui. Então, você sente uma satisfação que você não sabe explicar. Mas porque tá no seu DNA. E é muito louco, eu já vi isso várias vezes, assim, né? De eu chamar meus amigos pra, sei lá, pego uns caras de São Paulo, daí eu levo lá, meu tio, ele tem um... É um espaço de festas, só porque é o que eu tô falando, em Goiânia a gente convive muito com a natureza o tempo todo. Porque é um espaço de festas, né? Tem uma piscina, tem aquele tanto de concreto. Você vai no fundo, o cara bota um pezinho de mexerica, um pé de limão. Uma cebolinha pra jogar um temperinho alguma coisa, no franguinho, né? Com quiabo. Então, dentro do apartamento você vê a galera fazer isso. A galera plantar um manjericão, a galera plantar um cajamanga ali, aqueles cajamanganão, né? A galera põe ali, eu tinha um pé daquele no meu apartamento. E eu via, a galera de São Paulo chegava aqui, via, né, aquelas plantinhas ali, quando o cara arranca, né, que ele corta o limão ali, o cara fica, caralho, negócio de ter limão no quintal, né, galera? Então, assim, cara, mas é um negócio super normal, né? Super normal. Porra, você vai aqui, pega um limão e corta. Só que pras pessoas que vivem em cidade, elas se desconectaram tanto, que o cara acha, tipo assim, uma criação, né? Coisa de outro mundo, né? É coisa de outro mundo. O cara tá acostumado a pegar limão em saquinho, né? E, pô, limão, um pé de limão, gente, vocês não estão entendendo. Um pé de limão, dá limão pra você fazer assim, sabe? Você vender limão pra 80 pessoas, eu acho. Um pé de limão é sério, negócio dá bizarro, né? E pois é, Raul, então isso aí, cara, foi justamente o gancho que eu enxerguei. Eu falei, cara, tem um business aqui, tem muita coisa aqui, tem uma altíssima demanda e tá sendo muito pouco explorado. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu fiz agronomia na UFG. Então, o que é o foco da agronomia de maneira geral? A galera forma em agronomia, quer mexer com soja, quer mexer com milho, quer mexer com boi, tá tudo certo, cada um vai pro seu caminho. Mas, cara, tem uma oportunidade gigantesca em culturas menores que tem um alto valor agregado e que tem um mar de oportunidade e uma demanda altíssima. Então, enxerguei essa oportunidade na horta, principalmente na horta urbana, por já diminuir custo de logística, né, já facilitar ali o acesso ao cliente para ter aquela dinâmica ali. Então, eu resolvi investir nesse nicho, justamente pensando nessa demanda que existe aí, latente, pulsante. Então o cara ali, um terreninho, ele começa com as hortaliças ali, que parece que é o caminho mais viável. Então o cara consegue, com um investimento ali inicial de 5 mil, consegue gerar uma renda ali de uns 15 mil reais. Bruta, né? Aí tira os custos, ele consegue tirar uns 7,5%, 50% de lucro, ele consegue fazer numa atividade de hortaliças tranquilamente. Mas como é que funciona isso na prática, assim, então? Pro cara que tá ouvindo ali, tem um lotinho, como é que funciona assim na prática, assim? O que ele teria que fazer, teoricamente? Por onde que ele vai? O que ele tem que fazer? Então, vamos lá. Vamos passar pela parte técnica e pela parte comercial. Pela parte técnica, tem que fazer todo o trabalho de manejo de solo, para fazer entender qual que é o nível de fertilidade que tá aquele solo, corrigir aquele solo, para fazer, por exemplo, uma correção de pH, fazer uma adubação corretiva, né? Repor os nutrientes que a planta precisaria para crescer. Então faz uma análise de solo, né? O agrônomo interpreta isso e fala assim, ó, você precisa jogar tantos quilos de tal adubo que beleza, você vai produzir. Então, em linhas técnicas, basicamente isso ele precisa fazer para começar. E aí, então, ele vai fazer um estudo de mercado para saber quais são as culturas que mais tem demanda na região dele. Por exemplo, ele vai andar nos verdurões, vai nos restaurantes, vai entender o que o restaurante consome mais, o que a dona de casa consome mais e vai plantar. 90% das vezes, Raul, acaba caindo nas hortaliças folhosas, que é alface, rúcula, salsinha, coentro, espinafre, que são essas que têm um giro rápido. Porque eu planto uma alface hoje, Raul, quando eu falo plantar, porque eu já pego a mudinha, eu já compro ela pronta, né? Então eu jogo a mudinha no chão, em 45 dias, 40 dias ela já tá no ponto de colheita. Tá brincando? Então, por exemplo, eu pago 20 centavos numa mudinha de alface, mais o meu custo de mão de obra, energia, tudo que está envolvido no ciclo produtivo, vamos arredondar aí para R$1 o custo de produção de um pé de alface. E eu vendo esse alface a R$3. Caramba, interessante esse negócio, você entendeu? Cara? Que loucura, cara. Então, por exemplo, quando eu pego um lote de 300 metros quadrados, cara, 300 vezes 24, vai dar uma pancada aí, entendeu? Então, assim, o giro é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e a atividade se paga muito rápido. Por isso que a hortaliça, ela inclusive transforma. Então, assim, é muito comum a gente pegar pessoas lá que estão, às vezes, desempregadas, que estão aí no mercado, sem meio que alternativas, e encontram na hortaliça uma possibilidade de mudar de vida realmente. E o que vem acontecendo.
E assim, quanto que exige de trabalho, eu falo do cara assim, porque eu sei, não é só regar, né? O cara tem que organizar só aquela Claro. coisa e tal. Tem um certo cuidado com isso aí. Quanto que você acha que exige assim de tempo num dia? Um cara só cuida de um lote desse, por exemplo? Raul, é uma empresa. A visão que tem que ter é uma empresa, porque é um erro que muita gente comete e acha que é um negócio qualquer. Mas não, é como se fosse uma empresa. Tem que ter fluxo de É uma fluxo empresa, de caixa, tem que ter um EBITDA, tem que ter uma marca, você tem que criar uma identidade, né? Tecnicamente falando, uma pessoa cuida de até 5.000 metros de horta. Ela consegue lá tocar um sistema de irrigação, ela consegue fazer todos os tratos culturais que precisa fazer para produzir. Mas só que tem que entender que produzir é uma empresa, vender é outra e fazer a logística é outra. A entrega. Exatamente. Coisas, porque muita gente entrega, eu já tive contato, né? Eu já teve um cara que eu pagava e ele levava toda semana lá os vegetaizinhos ali, né? Então, aquela coisa, A trazia um cestinha monte de pronta coisinha. lá. O orgânico dele lá e tal. E esse cara, ele... Era o Geraldinho, não era? Não sei, cara. Capaz que era, hein? Era um cara Ele é o lá... maior de Goiânia hoje. Ele é? É. Eu sei que tinha assim, aí tinha uns caras que eram os entregadores dele lá e tudo. E eu via que esse cara tinha uma deficiência muito grande. Porque o que acontecia? Tinha dia que a maquininha dele lá, ela não passava o negócio, né? E aí ele ficava assim, 2 semanas, eu devendo ele, eu querendo pagar, ele querendo receber. Ele ligava a maquininha dele. Engrosopado, como diz o Goiano. E ele ia embora, cara. Ele ficava assim, não, sei lá o quê. Aí eu que tinha que fazer o controle pra ele. Eu parei de conversar com ele por isso. Que eu falei assim, não tem condição não. Porque eu tinha que fazer o controle pra ele de quanto eu tava devendo ele. Porque Então, ele não me cobrava. Não. Ele não me cobrava, bicho. Aí eu ficava assim, cara, eu não sei quanto que eu tô devendo pra esse cara, cara. Aí eu tinha que fazer uma anotação. Olha o que virou minha vida. O negócio era pra simplificar minha vida, que chegava na porta da minha casa. Você tinha que controlar pra ele. É porque eu fiquei com dó, né? O maluco vai lá, sai da casa dele, bota os trem, ele entregava o trem certinho. Entregar, cara, ele era assim, ó. Pontualíssimo. Pontual, sábado, 9 da manhã. Todo sábado, 9 da manhã, tava na porta, ó. Toda a cestinha dos vegetais da semana. Certinho. Só que aí, pra receber, aí ele falava, não, foi 2. Eu falei, rapaz, você tá contando isso errado. Foi 3 vezes, você tá tomando prejuízo, você não tá prestando atenção. E ele discutia ainda. Eu ficava, rapaz, porque o negócio é tão bom que ele não faz nem conta. Não fazia nem conta. Eu sei que ele não fazia nem conta. Aí eu cismei. Então eu acho que isso deve ser um problema de muita gente. Aí o cara começa ali... 99%, Raul. Foi até onde surgiu a nossa ideia de fazer o curso de hortas urbanas. Aí você fez o curso de hortas urbanas. Aí nós criamos um curso de hortas urbanas que é pra justamente capacitar toda essa turma que quer produzir de maneira profissional. Rapaz, você tem uma ideia boa, hein? Tô chocado aqui com esse E negócio. aí, a gente pegou um nicho bom, Raul, e assim, a gente trata as pessoas, você tá abrindo uma empresa, você tá abrindo um negócio. Tem toda a questão da poética, né, de produzir o alimento, de ser o alimento orgânico, saudável e tal. Mas é uma empresa, você tem que viver disso, porque você não é ONG, né? Então a gente mune os alunos com planilhas, com aulas e muitas coisas para poder ter justamente essa visão empresarial do negócio.